Hail the King, capítulo 1181. Lança, espada e escudo. Inevitavelmente, o continente caiu no verdadeiro caos. A morte de mais de 10 cavaleiros de dragões divinos enfureceu verdadeiramente a Santa Igreja, e este foi o estupim que levou ao início da guerra. O Império da Região Norte e a Santa Igreja eram as duas maiores forças no continente Azeroth, e eles arrancaram todos os disfarces após um curto período de paz instável, empurrando o continente para o abismo da guerra. Claro, algumas pessoas adivinharam que a Santa Igreja decidiu travar a guerra desde que o Imperador Humano do Norte apareceu na região sul. Isso significava que as tropas no Estreito de Nápoles e no Império da Região Norte estavam sem um verdadeiro líder. Muitas pessoas acreditaram que este era o melhor momento para lançar o ataque ao lado da Santa Igreja. Algumas pistas mostravam que Platini, a segunda figura mais poderosa da Santa Igreja, tinha vindo para a região sul em segredo. Ele trouxe poderosas forças ocultas com ele, tentando emboscar e derrubar o Imperador Humano do Norte na região sul. Muitas pessoas processaram as informações com o pensamento inerte e acreditavam que o Império da Região Norte tinha uma base fraca, que era uma deficiência letal. Se não fosse pelo apoio do Imperador Humano do Norte, que era um dos humanos mais talentosos que já existiu, o Império da Região Norte precisaria de dezenas de anos para acumular riqueza e força suficientes para rivalizar com a Santa Igreja. Desse ângulo, uma vez que o Imperador Humano do Norte fosse morto, toda a situação no continente mudaria drasticamente. Este era um movimento estratégico importante para a Santa Igreja. Ninguém esperava que a destruída região sul se tornasse o epicentro do conflito para essas duas forças gigantescas. Ou era este o local que as duas forças escolheram propositalmente? Um novo redemoinho estava se formando lentamente. Enquanto o vento soprava e as nuvens aumentavam, todos no continente estavam olhando para a região sul neste momento. O tempo passou rápido. Em um piscar de olhos, a tropa expedicionária já havia permanecido na cidade de Duna por meio mês. Muitas mudanças ocorreram na cidade na última quinzena. O Imperador Humano do Norte transformou esta cidade antiga. Depois que as matrizes ocultas de teletransporte de longa distância foram criadas e formaram uma rede de distribuição, todos os problemas na cidade foram resolvidos. 1 tonelada de comida foi enviada para a cidade, aliviando as terríveis necessidades de milhões de pessoas. Além disso, muitos soldados, vários equipamentos e todos os tipos de recursos estratégicos foram transferidos da região norte para a cidade. Em pouco tempo, esta cidade humana que estava para ser conquistada se transformou em uma fortaleza que não poderia ser derrubada. Ao mesmo tempo, algumas pessoas idosas, feridas e fracas foram secretamente teletransportadas para fora da cidade usando a rede de teletransporte mágica que o Império da Região Norte construiu. Esta cidade cercada por goblins tornou-se mais um centro de treinamento para os soldados do Império da Região Norte. Agora que as pessoas na cidade não precisavam se preocupar com a falta de suprimentos, eles organizaram vários contra-ataques e expulsaram os goblins por mais de 50 quilômetros. Algumas pessoas não conseguiam entender por que o Imperador Humano do Norte e o Império da Região Norte queria investir tanto tempo e energia nesta cidade solitária na região sul. Qual era o valor da cidade de Iduna? Qual era o valor da região sul? Ou havia um grande segredo escondido nesta terra? Enquanto o Império da Região Norte se concentrava na transformação da cidade de Iduna, a Santa Igreja também completava a reestruturação da outra cidade humana na região sul. Em toda a região sul, existiam apenas a cidade de Iduna e a cidade de Arians. As forças conjuntas da Juventus, Barcelona e a Santa Igreja assumiram o controle da gigantesca cidade de Arians. Além disso, a Igreja Sagrada construiu caminhos mágicos secretos e transportou suprimentos para a cidade de Arians. Ao mesmo tempo, as vozes denunciando o Império da Região Norte tornaram-se cada vez mais altas no continente sob o impulso da Santa Igreja. Dezenas de impérios na região leste, como Everson e Sunderland, todos mudaram suas posições e se tornaram hostis ao Império da Região Norte após a morte de seus mestres supremos.
Esses impérios enviaram suas tropas de elite para o Estreito de Nápoles e a região sul, preparando-se para lutar contra o Império da região norte. A situação no continente tornou-se intensa. O Estreito de Nápoles. Sob a iluminação do sol poente, parecia que sangue estava fluindo na terra. Era o 12º dia desde o início da guerra. As tropas de Barcelona e Juventus foram derrotadas várias vezes, perdendo uma grande parte do território que tinha um raio de cerca de 5.000 quilômetros e mais da metade de seus soldados. Esta era uma situação que esses dois impérios não previam antes da guerra. As tropas do Império da região norte tiveram o descanso e o treinamento de que precisavam e dominaram completamente esses dois impérios poderosos em termos de equipamento e disciplina militar. Especialmente a legião de magos do Império da região norte. A força e as estratégias assustadoras que mostrou destruíram instantaneamente os magos de Barcelona e da Juventus. As habilidades mágicas do Império da região norte estão pelo menos 100 anos à nossa frente. O comandante da linha de frente Quagliarella da Juventus, que também era um mestre supremo, gritou ao olhar para os soldados derrotados restantes. Era difícil acreditar que a região norte, que era chamada de remota e nunca deu à luz um império de nível 9, de alguma forma criou essa civilização mágica aterrorizante. Isso era um milagre. Não se encaixava no caminho de desenvolvimento de civilizações mágicas no continente, foi explosivo e exponencial. Essa descoberta fez com que as legiões da linha de frente dos dois impérios caíssem em um estado de caos e ansiedade. A Santa Igreja começou esta guerra atacando furtivamente a região norte, era difícil de acreditar agora. O Império da região norte descobriu tudo sobre o plano de batalha meticulosamente criado da Santa Igreja e suas forças. Agora, esta guerra parecia uma piada. Parecia que o povo do Império da região norte já sabia de tudo. Em apenas cerca de meio mês, o Império da região norte compreendeu completamente as ações e pontos fracos da Santa Igreja, e eles criaram planos de acordo e expandiram suas vantagens. Os comandantes da Juventus e de Barcelona se sentiam como dragões gigantes que estavam prestes a despedaçar seus inimigos com raiva. No entanto, eles ficaram chocados ao descobrir que caíram em armadilhas inimigas que haviam sido preparadas para eles. No último momento, independentemente do tipo de medidas de contra-ataque que eles empregaram, não fez sentido. Tudo estava dentro das estimativas do povo do Império da região norte. Se não fosse pela legião dos Cavaleiros da Execução Divina que defendeu contra a legião de cavalaria mista do Império da região norte, cerca de 1 milhão de soldados dos dois impérios teriam sido eliminados na primeira onda de ataque. Os inimigos têm comandantes extremamente inteligentes. Eles devem ser comandantes de nível continental. Eles não podem ser guerreiros como o Leão Dourado Lampard. Quem são eles? Quagliarella fez essa pergunta. É sabido que o comandante principal do Império da região norte se chama Arya, o pai de um dos 12 Cavaleiros de Ouro, Robin. Seu passado é misterioso. É sabido que eles estavam falidos em seus primeiros anos, mas o Imperador Humano do Norte os salvou. Este Arya é chamado de a lança do Imperador Humano do Norte. Ao lado da espada do Imperador Humano do Norte, base o escudo do Imperador Humano do Norte Brook, eles são as três figuras mais influentes no Império da região norte. Eles são os famosos lança, espada e escudo, e Arya é o mais misterioso entre eles. O comandante Pique de Barcelona relembrou o último relatório e disse lentamente. Só isso. Quagliarella franziu a testa. Nós só temos isso, disse Pique com um sorriso amargo. Você tem que saber que a história do Império da região norte é muito curta. Na verdade, é ainda mais curta do que o período de tempo que nossos funcionários de inteligência gastaram neste área. A batalha no Estreito de Nápoles está mais dura do que imaginávamos. Não é uma boa notícia para nós que o Império da região norte tenha um comandante tão talentoso. Quagliarella olhou para as nuvens vermelhas no céu e disse, talvez precisemos usar o método antigo para cuidar disso. O sorriso amargo permaneceu no rosto de Piquet quando ele disse, a Santa Igreja já pensou nisso. No entanto, dos 11 assassinos ascéticos e os 6 assassinos de nível ancião do Palácio Divino dos Assassinos que foram enviados, nenhum deles voltou vivo.
LK, ascético igual ao que tende a ser rígido, austero, sisudo, que não se deixa corromper, incorruptível. O que? Tantas baixas! Quagliarella não podia acreditar no que estava ouvindo enquanto engasgava. Até os anciões do Palácio Divino dos Assassinos morreram. Será que o Império da Região Norte também tem sua própria organização assassina? Que eu saiba, os ascéticos da Santa Igreja e os anciãos do Palácio Divino dos Assassinos raramente falham. Claro, o Império da Região Norte tem sua organização assassina. Os famosos Quatro Espinhos e o Beijo do Ceifador Sombra Demoníaca estão todos sob o comando do Imperador Humano do Norte, disse Piquet e estremeceu como se um assassino do Império da Região Norte estivesse atrás dele. Quagliarella também estremeceu. O Beijo do Ceifador Sombra Demoníaca era uma estrela em ascensão no círculo dos assassinos. Esta pessoa matou 11 Lordes do Sol Ardente e um Mestre Supremo consecutivamente sem falhar. O passado deste assassino era misterioso e ele era chamado de representante da morte. Foi ouvido que esta pessoa tinha habilidades inatas terríveis, e mesmo os Mestres Supremos não podiam ver através de sua técnica furtiva. Portanto, este assassino poderia matar os alvos com um golpe, e ele ganhou o nome de representante da morte. Ninguém sabia sobre seu passado, e apenas um traço da sombra demoníaca podia ser visto. Muitas pessoas acreditavam que esse assassino iria assumir o trono como o assassino número 1 no continente. Quagliarella ficou chocado ao saber que este assassino também fazia parte do Império da Região Norte. Se o Império da Região Norte enviar este assassino atrás de mim... Quagliarella de repente sentiu que precisava mudar sua tenda e reforçar sua proteção assim que retornasse ao acampamento. Tenho a sensação de que não podemos atacar o Estreito de Nápoles por um tempo. Nossa missão é aguardar a chegada das tropas de elite dos impérios da região leste. Antes disso, só precisamos ficar invictos, ou não ser derrotados tragicamente. Devemos tentar instigar o ódio entre a região norte e a região leste, atraindo o máximo possível a atenção do Império da região norte. Depois que a batalha entre essas duas figuras na região sul acabar, o desfecho dessa guerra também será determinado. Com isso, Piquet se virou e saiu. Aqueles dois. Platini e Alexander. Quagliarella murmurou esses dois nomes em sua mente. Cerca de 10.000 quilômetros ao sudoeste, a aura de um deus Goblin foi detectada. Fei recebeu esta informação na cidade de Iduna. Eles finalmente se moveram. Eles não podiam esperar. Já não era sem tempo. Vamos lá. É hora de descobrir tudo. Fei transformou a carta em pó e voou em direção ao sudoeste com as valquírias. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1182. Por Luan King. 3 de janeiro de 2021. 2567. O Reino Goblin. Quase ao mesmo tempo que Fei e Helena se moveram, aquela massa de energia Goblin de nível divino pareceu ter detectado algo e instantaneamente voou em direção ao sul. Fei e Helena não estavam com pressa e seguiram essa massa de energia em um ritmo calculado. Com a força desses dois, agora que eles travaram seus sentidos naquele deus Goblin, o último não poderia escapar. Fei não derrubou diretamente esse deus Goblin, ele queria saber para onde estava fugindo. Os Goblins apareceram pela primeira vez no lugar mais ao sul do continente sul. Era difícil apontar de onde esses Goblins assassinos e violentos vieram. Algumas pessoas disseram que os Goblins eram do Reino dos Goblins, que era outra dimensão, e alguns disseram que eles eram do Mar da Névoa ao sul da região sul. Comparativamente, a maioria das pessoas aceitou a primeira teoria. Ao que parece, os Goblins, anões e gnomos, todos tinham suas próprias dimensões e planos, e eles viveram e se reproduziram ali há pelo menos 1000 anos. Onde ficava a entrada para o Reino dos Goblins? Que tipo de segredos estavam escondidos no Reino dos Goblins? Ninguém sabia as respostas para essas perguntas. Desde o início da guerra na região sul, as pessoas aqui vinham tentando encontrar o Reino dos Goblins e destruí-lo. Isso resolveria o problema com os Goblins desde as raízes. No entanto,
O resultado foi decepcionante. Todos os mestres humanos que tentaram encontrar a entrada para o reino dos goblins desapareceram. Fei acreditava que esse deus goblin que estava fugindo devia saber onde ficava a entrada para o reino dos goblins. Seria ótimo se o imperador pudesse seguir esse deus goblin e descobrir a resposta para essa pergunta. Enquanto voava, Fei liberou sua aura irregularmente, colocando mais pressão ao deus goblin que estava fugindo. Como um chicote invisível, a pressão de Fei forçou este deus goblin a fugir mais rápido. Embora periodicamente acelerando e diminuindo a velocidade, o deus goblin continuou a voar para o sul. A região sul era vasta, e algumas pessoas brincaram dizendo que nem mesmo os deuses podiam viajar para todos os lugares da região. Embora exagerado, essa frase mostrava o quão grande era esse pedaço de terra. Depois de voar por 3 dias, Fei e Helena finalmente chegaram ao limite da região sul. No caminho, muitos goblins podiam ser vistos na terra. A bela e fértil terra foi destruída por esses seres violentos, as florestas foram derrubadas e os rios poluídos. As montanhas verdes agora pareciam calvas, e a fumaça enchia as pastagens. O sangue humano secou na terra e os ossos brancos e frios brilharam sob o sol, parecendo trágico e aterrorizante. Toda a região sul foi arruinada por essas criaturas assassinas, e Fei estava ainda mais determinado a eliminar esta raça cruel. Exceto pela destruição e conquista, esta raça feia de pele verde não sabia de mais nada. Eles não tinham conceitos como proteção e amor, eles não mereciam viver neste mundo. Desapareceu. A Valquíria de repente abriu a boca e alertou a Fei. Você está certa. Já que ele desapareceu, significa que a entrada para o reino dos goblins está em algum lugar próximo. Fei balançou a cabeça e pareceu satisfeito. Este era o lugar mais ao sul do continente sul. Este era o local onde a terra, o oceano e o vazio se fundiam. Olhando de longe, muitas rochas gigantes estranhas podiam ser vistas no limite da terra que parou abruptamente. O oceano infinito foi dividido em dois à medida que o vapor d'água permeava o ar. Uma parte do oceano caía no abismo sem fundo, ninguém sabia para onde isso levava. A outra metade caiu no céu. Parecia que as leis da natureza no continente Azeroth pararam de funcionar neste lugar. Este era um fenômeno chocante, parecia que era aqui que o reino divino e o reino demoníaco se encontravam. Apenas os deuses poderiam vir aqui. Os mestres supremos normais teriam morrido antes de chegar a 1000 quilômetros deste lugar, e seus corpos se transformariam em névoa de sangue e pasta de carne. Fei estava extremamente curioso, ele queria saber que tipo de mundo havia dentro do abismo sem fundo, nas profundezas do oceano e no rio no céu. No entanto, não era hora do imperador se aventurar. Fei liberou sua energia espiritual e usou as técnicas secretas registradas no misterioso pergaminho roxo, observando as frequências de energia de cada centímetro do espaço e tentando descobrir onde ficava a entrada para o reino dos goblins. Surpreendentemente para Fei, a barreira espacial neste lugar era centenas de vezes mais forte do que qualquer outro lugar no continente, mas as frequências de energia eram extremamente ativas e caóticas, nenhum padrão pôde ser detectado. Encontrei! Os olhos de Fei brilharam depois que ele procurou cuidadosamente por cerca de meia hora. Enquanto arrastava Helena, Fei saltou para frente e saltou no abismo sem fundo à beira do continente. Este abismo era assustador, a forte força de sucção podia até dobrar os feixes de luz. Enquanto pulavam, os dois sentiram como se seus corpos se contraíssem como se os deuses estivessem rasgando seus corpos. Então, suas visões escureceram, e eles sentiram como se estivessem passando por um túnel espacial enquanto a força dilaceradora desaparecia. No próximo segundo, a luz verde disparou na direção deles. Fei e Helena apareceram dentro de um espaço místico. Parecia o inferno, era um mundo destruído. O céu parecia verde, mas Fei não sabia de onde vinha a fonte de luz. O solo era feito de um líquido verde meio seco, parecia lama se contorcendo, como se criaturas estivessem lutando embaixo dela. Um odor fedorento podia ser sentido, e muitos guerreiros goblin fortes estavam correndo no líquido nojento. Fei e Helena esconderam sua presença e bloquearam seus corpos.
Portanto, esses goblins de baixo nível que agia como bucha de canhão não podiam vê-los. Este espaço místico era vasto e parecia infinito. Agora, Fei e Helena ainda podiam sentir a aura daquele deus goblin que estava fugindo. Portanto, esses dois entraram em sigilo e continuaram avançando. Depois de viajar por cerca de 1000 quilômetros, Fei e Helena viram centenas de milhões de goblins se movendo como as ondas do oceano. O nojento líquido verde no chão subia às vezes e devorava centenas, se não milhares de goblins, formando um bolsão. Então, depois que as chamas verdes cintilavam, os bolsões verdes desapareceram. Parece um tipo de matriz de teletransporte aleatória, enviando essas criaturas para fora daqui. Helena descobriu algo. Fei acenou com a cabeça e disse: Isso mesmo. Acho que o reino dos goblins está usando esse método para enviar goblins para a região sul. Caso contrário, se saíssem por essa entrada, esses seres fracos seriam instantaneamente divididos em elementos primários da natureza pela força de sucção do abismo. É um tipo de magia estranha de teletransporte. Não é nenhum tipo de magia espacial que eu conheço. Por alguma razão, eu sinto que é familiar. A Valquíria franziu a testa ligeiramente como se ela pensasse em algo. Você acha isso familiar, uma vez que este processo é único? Em vez de ser teletransportado, é mais como ser convocado. Fei percebeu algo claramente e riu. Tenho a sensação de que, ao vir para o reino dos goblins, a origem dos goblins e tudo por trás deles será revelado. Ei, você gosta desta novela? Hail the King, capítulo 1183. Fábrica de incubação. Enquanto Fei e Helena conversavam, avançaram cerca de 200 quilômetros. Agora, o mundo simplista e monótono finalmente mudou. Algumas estruturas estranhas apareceram na frente dos dois. Olhando de longe, essas estruturas pareciam colinas, castelos e penhascos ao lado de montanhas altas. Eles eram baixos na frente e começaram a subir enquanto Fei e Helena avançavam. Essas estruturas ficavam na terra verde que era meio líquida e pareciam intermináveis e se estendiam até o horizonte, parecendo escadas à medida que ficavam cada vez mais altas. Bem na frente, algumas aberturas pretas pareciam as de uma colmeia. Muitos goblins que estavam cobertos por um líquido verde viscoso foram empurrados para fora dessas aberturas como água fluindo de uma represa aberta. Este lugar parece ser o berço dos goblins. Fei e Helena escolheram uma abertura gigante e se aventuraram no corredor. Este era um caminho circular e tinha um diâmetro transversal de cerca de 10 metros. A parede do caminho era feita de uma rocha desconhecida e a superfície era grosseira e irregular. A cor fazia parecer que este caminho era feito de concreto, e algumas linhas finas aleatórias podiam ser vistas na parede. Enquanto rugidos e gritos altos, como ondas, ressoavam no caminho, muitos goblins que foram engolfados pelo líquido verde agarraram-se à parede com suas garras afiadas e saíram correndo como lagartixas. Quanto mais fundo Fei e Helena entrava, mais amplo o caminho se tornava. Muitas estradas bifurcadas apareceram à medida que os caminhos adjacentes se fundiram e se tornaram um. Parecia que este era um labirinto criado por um rio subterrâneo. No caminho, Fei e Helena puderam sentir a aura que o deus Goblin deixou ao longo do caminho, para que não se perdessem neste labirinto. Eles avançaram rapidamente. O tempo passou e o caminho à frente foi ficando cada vez mais largo. Gradualmente, o diâmetro da seção transversal passou a ser superior a 1000 metros. Este espaço tornou-se vasto e parecia um palácio subterrâneo. Você sente isso? As leis da natureza estão se tornando mais fracas e os elementos naturais também estão menos ativos. A Valquíria franziu a testa e sentiu que algo não estava certo. Fei acenou com a cabeça e disse: E, também parece haver uma força restritiva. Nós devemos ser cuidadosos. Quanto mais fundo vamos, mais supressivo é, portanto, nossa força será reduzida. Este era um espaço estranho. Qualquer um aqui experimentaria uma redução de força. À medida que a supressão se tornar mais forte, era possível cair temporariamente de nível neste local. O mais bizarro é que essa supressão era completamente natural.
Não foi criado por uma matriz mágica gravada ou outros métodos artificiais. Este era um espaço estranho com perigo escondido. Olhe para lá! O que é isso? A Valquíria de repente viu algo que a chocou. Eu já vi isso. Parece ser droga. Pode ser algum tipo de sistema de incubação. Fei cuspiu um termo que era comum na Terra, mas estranho no continente Azeroth. Na verdade, essa cena também foi chocante para o Imperador. O caminho já espaçoso conduzia a um espaço ainda maior. Este espaço esférico tinha um diâmetro de pelo menos 10.000 metros. Nesse espaço, muitas árvores verdes gigantescas cresciam do solo, e pelo menos 10 pessoas eram necessárias para se abraçar ao redor do tronco da árvore mais fina. Folhas verdes enormes tremularam, embora não houvesse vento, criando uma série de ruídos cortantes. Túneis que tinham a espessura de um braço adulto estavam por toda a parte nos troncos das árvores e surgiam com um ritmo místico como se estivessem vivos. Cada vez que um deles se movia, uma protuberância visível aparecia e se movia ao longo do túnel, claramente transportando algo. Muitas dessas árvores místicas preencheram este espaço, formando uma grande floresta. Claro, isso não era a coisa mais chocante. O mais chocante eram os grandes sacos com cerca de 1 metro de altura pendurados nos galhos dessas árvores, parecendo casulos e frutas. As coisas que estavam sendo transportadas pelos túneis nos troncos eram entregues a essas frutas verdes. Podia ser vagamente visto que formas de vida estavam sendo incubadas lá dentro. A resposta logo foi revelada. Fei e Helena viram claramente as frutas verdes sendo rasgadas por dentro, e muitos goblins que estavam cobertos de líquido verde cambalearam e rastejaram para fora. Depois de rugir algumas vezes, eles logo se acostumaram com o ambiente externo. Então, sob o controle de uma força misteriosa, eles se moveram para o lado de fora pelos caminhos. Os goblins que acabaram de nascer eram extremamente fracos. Porém, em menos de 10 minutos, eles se tornaram muito mais fortes. Eles podiam andar e correr com grande equilíbrio, e suas garras afiadas os transformavam em monstros assassinos. É assim que os goblins nascem. Fei ficou surpreso. Não é de admirar que os goblins estejam sendo reproduzidos em tão alta velocidade. Quando tentei pesquisar suas memórias usando minha técnica secreta, não obtive informações úteis. Depois que eles nascem, parece que suas memórias são apagadas pela força supressora deste misterioso reino goblin. Depois de dar à luz aos goblins, as frutas verdes rapidamente murcharam e caíram da árvore. Depois de pousar nas raízes das árvores, elas lentamente derreteram e se fundiram no líquido verde embaixo. Em seguida, eles foram transportados para as árvores através dos túneis e formaram casulos verdes antes de bater como corações e incubar novos goblins. Todo esse processo demorou cerca de 4 minutos. Com essas informações, ficou claro que incontáveis goblins estavam sendo criados neste espaço gigante. A velocidade de reprodução desta espécie era chocante e inédita. Essa é a origem da tática do Mar dos Goblins. A tática com a qual esta espécie está mais familiarizada e é mais poderosa. Fei apontou o dedo, e uma fruta verde que estava incubando um goblin se abriu em silêncio. O líquido verde fluiu por toda a fruta, e envolveu um embrião goblin. O líquido verde que estava sendo entregue a esta fruta, da parte inferior da árvore, continuou a nutrir o embrião e rapidamente o fez crescer. Isto é uma máquina de incubação ou faz parte da natureza mística? Fei quase instantaneamente vinculou essa cena a um filme de ficção científica e terror, Resident Evil. Isso era extremamente semelhante à fábrica gigante do filme, onde incontáveis zumbis verdes foram criados. Esses goblins estão nascendo sob as leis da natureza ou alguém por trás de tudo isso? Enquanto pensava nisso, Fei liberou uma onda de força oculta. Como um tsunami, essa força destruiu instantaneamente tudo neste espaço gigante. Todas as árvores, frutas e goblins se transformaram em fumaça. No entanto, incontáveis goblins ainda estavam sendo criados em outros lugares, e eles correram para fora deste lugar pelos caminhos e avançaram em direção ao mundo exterior. Vamos continuar.
Fei desistiu temporariamente da ideia de destruir tudo e matar todos os goblins aqui. Ele continuou a avançar. Havia algo mais importante para ele fazer agora. Era difícil imaginar quanto tempo e esforço foram investidos na criação dessa gigantesca estrutura subterrânea. No entanto, se isso foi criado pela natureza, seria difícil de acreditar. No caminho, Fei e Helena viram dezenas de milhares de espaços gigantes com árvores verdes como a anterior, e muitos frutos verdes nas árvores estavam dando à luz goblins. Depois de cerca de 1 hora, Fei e Helena viram algo ainda mais surpreendente. Hail the King, capítulo 1184. As origens dos mestres Goblin. Em um espaço ainda maior, havia muitas árvores vermelhas gigantes. Os goblins que saltaram das frutas, vermelhas e verdes, eram guerreiros fortes que foram engolfados pelas chamas da energia guerreira. Eles nasceram como guerreiros de uma estrela, o que era extremamente forte para qualquer ser que acabava de nascer. Esses guerreiros goblins eram divididos em 2 grupos. Um grupo de guerreiros goblins correu pelos caminhos como aqueles goblins comuns. O outro grupo de guerreiros goblins foi enviado para uma estrutura semelhante a um coliseu gigante. Havia muitos ossos brancos e cadáveres de goblins. Muitos guerreiros goblins de olhos vermelhos estavam lutando e matando uns aos outros. Um guerreiro goblin matou seu igual. Então, ele começou a devorar o cadáver de sua própria espécie. Fei tinha sentidos aguçados e percebeu que depois que um guerreiro goblin matou e devorou outro guerreiro goblin, a força do primeiro aumentou muito. Quando um guerreiro goblin devorava outro guerreiro goblin que estava no mesmo nível, sua força dobraria. Por exemplo, depois que um guerreiro goblin de uma estrela devorou outro guerreiro goblin de uma estrela, o primeiro guerreiro se tornou um guerreiro goblin de 2 estrelas. Se essa tendência continuasse, enquanto devoravam uns aos outros, guerreiros goblins mais poderosos apareceriam. Não é de admirar que pareça que não podemos matar todos os goblins, e os mestres goblins são como cebolinhas. Depois de cortá-los, outro lote cresce. É assim que eles nascem. Parece que é assim que o povo Miau costumava cultivar criaturas venenosas na China. Para criar um rei dos insetos, os insetos e vermes devem lutar e devorar uns aos outros. O último em pé seria o mais feroz e poderoso. Fei ficava mais chocado quanto mais observava. Se esse era o processo natural criado pelo mundo, a natureza era realmente maravilhosa. No entanto, Fei queria acreditar que esta era uma fábrica criada por alguém. O caminho parecia infinito. Quanto mais Fei se aventurava dentro, maior se tornava. Depois de um tempo, a cobertura começou a ficar verde e esse lugar parecia um reino próprio. A força supressora ficou mais forte e as leis da natureza no continente Azeroth foram enfraquecidas ao extremo. Se um mestre humano semideus viesse aqui, ele seria imediatamente suprimido para o reino da classe Sol. Como muitos centros de incubação para goblins, guerreiros goblins e goblins evoluídos, esses lugares eram conectados por caminhos e parecia que havia incontáveis locais. Roar! De repente, milhares de goblins de nível imperador que eram equivalentes aos lords da classe Sol de alguma forma descobriram Fei e Helena, e eles correram e cercaram os dois. Voxos! 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 Fei nem mesmo precisou se mover, e a Valquíria não tirou seu arco e flechas. Para onde quer que Helena olhasse, muitas flechas de gelo apareciam e pregavam os goblins de nível imperador nas paredes. Eles realmente nos descobriram. A Valquíria ficou surpresa. Era impossível para os mestres do Sol Ardente detectá-los. Fei sorriu e disse: talvez essas criaturas fracas não nos tenham descoberto, a entidade por trás deles nos descobriu. O que devemos fazer agora? Helena franziu a testa e perguntou. Vagamente, Helena sentiu como se tivesse voltado no tempo, e ela e Fei estavam dentro do mundo diablo, lutando contra monstros. Essas memórias eram inesquecíveis. Naqueles ambientes aterrorizantes e cavernas subterrâneas, Fei e Helena enfrentaram muitos monstros do inferno e lutaram lado a lado. Cada vez que eles matavam uma manada de monstros,
Helena fazia essa pergunta a Fei. Fei também teve a mesma sensação. Haha! Vamos continuar. Eu quero saber quais segredos estão escondidos neste lugar, o imperador disse heroicamente. Os dois continuaram avançando. 10 minutos depois, algo semelhante aconteceu. Milhares de goblins no nível do imperador notaram onde esses dois estavam e atacaram. Desta vez, Helena passou um pouco mais de tempo lidando com essas criaturas assassinas. Agora, essas criaturas estavam coordenando umas com as outras. Mais estranhamente, parecia que essas criaturas aprenderam uma matriz mística e podiam liberar um nível de poder milhares de vezes mais forte que o seu. Isto é interessante. No entanto, você não é muito proficiente com essa matriz. Você acabou de aprender. Fei riu enquanto balançava a cabeça, e uma onda de poder jorrou e sugou todas as energias dos cadáveres desses goblins de volta para o corpo de Fei para ele refinar. Os dois avançaram novamente. Assim como antes, muitos goblins de alto nível apareceriam em intervalos, e Fei aceitaria suas energias de núcleo sem erro. Todas as vezes, o imperador refinaria todas as energias no local, e ele estava até disposto a ficar parado por um tempo para fazer isso. Quando o 11º grupo de goblins atacou, eles eram todos deuses goblin. Centenas de deuses goblins avançaram e atacaram ferozmente. Embora este lugar fosse espaçoso, não era grande o suficiente para tantos deuses lutarem. Não era simples para Helena cuidar de todos os inimigos sozinha, então Fei finalmente usou seu poder também. Para a surpresa de Fei, quando esses deuses goblins morreram, eles instantaneamente se transformaram em nada e não deixariam para trás nenhuma energia, então ele não poderia absorver nenhuma para aumentar sua própria força. Eles descobriram isso. Eles estão usando contramedidas. Fei pensou consigo mesmo, mas não se demorou muito nisso. Ele usou ataques poderosos e matou todos os deuses goblins da área. Isso aconteceu repetidamente nas 4 horas seguintes. Fei ficou chocado ao descobrir que ele e Helena mataram milhares de deuses goblins nesse curto espaço de tempo. Esse número foi impressionante. Há um ano, essa força era suficiente para varrer todo o continente. Mas agora, esses milhares de deuses foram mortos por ele. Este era o caminho do assassino de deuses. Durante este processo, Fei observou cuidadosamente a matriz de unidade dos goblins. Era interessante, fazendo lembrar de algo que aconteceu com ele. Algo está mudando na frente, a Valquíria lembrou Fei. Os dois avançaram no caminho e entraram em um espaço enorme. Este espaço parecia infinito, parecia que havia alcançado o horizonte. Ao olhar para cima, eles viram uma fonte de luz verde esmaecida despejando feixes de luz de cima. A força supressora onipresente era ainda mais forte aqui. Se um deus humano viesse aqui, ele seria transformado em um semideus. No entanto, esses mestres goblins não eram afetados. Parecia que eles ainda podiam liberar 100% de sua força total. No centro deste espaço, havia uma montanha verde gigante. Em vez de chamá-la de montanha, era mais como uma pedra enorme. Era uma peça. Não havia rachaduras nem aberturas e sua superfície era lisa. Porém, esta pedra era muito grande. Tinha milhares de metros de altura, mais parecido com uma montanha. Hail the King, capítulo 1185. A difícil batalha repentina. A montanha estava totalmente verde, parecendo um pedaço de jade. Era lindo e irradiava um glamour charmoso indescritível. Além disso, uma pressão terrível vinha desta montanha. Embora Fei e Helena fossem poderosos, elas só podiam voar a cerca de 100 metros do solo neste lugar. Quando eles estavam a 1000 metros desta montanha, eles tiveram que descer ao solo. O que é esta coisa? Como posso sentir ondas de incrível energia vital a partir disso? Helena ficou surpresa. Tudo naquele lugar parecia estranho e bizarro, e a força supressora chocante a tornava cheio de perigo. Esta pedra parece estar viva.
Fei liberou sua energia espiritual e sentiu traços de energia vital crescente dentro dele. Parecia que uma fera horripilante estava aprisionada nesta rocha. A energia vital que estava dentro desta rocha estava muito além do que Fei era capaz de produzir. A única coisa era que essa energia vital era um pouco horrível e continha uma sensação fria de morte. O que é isso? Parece estar tremendo e lutando. Fei observou cuidadosamente por um tempo, mas ainda não conseguia descobrir o que era essa pedra gigante. Tudo parecia estranho e assustador aqui. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. 4 faixas de intenção assassina apareceram à esquerda, direita, frente e atrás, cercando Fei e Helena. Então, 4 figuras verdes e baixas que eram extremamente rápidas se precipitaram e atacaram como raios de luz. Cuidado! Fei rugiu de raiva e chamas douradas arderam em seus punhos. Então, 2 feixes de luz dourada dispararam. Bum! Bum! 2 nuvens densas em forma de cogumelo explodiram no ar, e poeira voou por toda parte neste espaço. Até mesmo o vazio ficou chocado com esta onda de energia aterrorizante quando ondulações transparentes apareceram. Criat! Enquanto gritos estridentes e rugidos soavam, 2 figuras verdes voaram, mas não foram feridas. Nesse momento, um bufo abafado também soou. Fei se virou e viu Valkyria Helena lutando contra 2 inimigos sozinha. Embora ela tenha derrubado esses 2 mestres goblins, seu próprio sangue começou a rolar e girar, e sua presença tornou-se instável enquanto seu rosto empalidecia. Reis divinos! Esses mestres goblins estavam no reino do Rei Divino. Fei e Helena se entreolharam em choque. Goblins com nível de Rei Divino finalmente apareceram, mas 4 deles apareceram ao mesmo tempo. Isto é inacreditável! Será que o clã Goblin é tão poderoso que reis divinos goblins estão por toda parte? Isso significa que também existem deuses supremos goblins. Neste espaço místico, a força dos mestres humanos seria grandemente suprimida, mas os goblins não seriam afetados. Enquanto lutava contra 2 inimigos sozinha, a Valkyria Helena caiu em desvantagem. No entanto, Fei e Helena tinham uma conexão mental profunda e um trabalho de equipe incomparável. Depois de se olharem por um segundo, eles dividiram as tarefas em mãos. Helena acenou com o braço e sua mão esguia agarrou o arco longo que ela acabou de invocar. Instantaneamente, a temperatura neste espaço caiu e setas azul celeste uivaram no ar. Ela rapidamente prendeu um dos goblins reis divinos. Roar! Do outro lado, Fei soltou um rugido feroz e usou suas habilidades de invocação. Logo, um urso, um lobo, um corvo e uma videira apareceram ao seu redor. As habilidades de invocação do druida, uma das 7 classes no Diablo World, eram poderosas. Agora que Fei era um rei divino, ele poderia usar facilmente todas as habilidades e poderes de todos os 7 personagens do Diablo World. Os parceiros bestas que Fei convocou tinham um poder impressionante, e eles podiam prender um rei goblin divino por um curto período de tempo. Então, Fei pegou ele mesmo os 2 últimos reis divinos goblins. A batalha começou neste instante, não havia maneira de contornar isso. Explosões de energia agressivas apareceram repetidamente neste espaço místico. Uma vez que os 4 reis divinos goblins foram divididos, eles não podiam usar sua técnica de coordenação única. Por um momento, a batalha chegou a um impasse. Voxos! Voxos! Fei ergueu a mão e disparou uma espada de ouro e prata com energia de ordem. Ficou claro que os 2 reis divinos goblins que estavam lutando contra Fei conheciam o poder terrível dessa energia de espada. Enquanto rugiam repetidamente, cada um deles criou um doppelganger que continha o mesmo nível de energia vital e leis da natureza que eles próprios. Então, os doppelgangers pularam em direção à energia da espada e se transformaram em 2 massas de energia pura. Este golpe mortal foi quebrado. Para os reis divinos goblins, eles perderam apenas uma parte de sua energia.
Reis divinos já podiam criar leis da natureza, e esses reis divinos goblins usaram um método único e enganaram a energia de ordem da espada de ouro e prata de Fei. Nesse momento, os gritos estridentes de um urso soaram ao lado. Roar! O urso gigante que Fei convocou foi feito em pedaços pelo rei divino Goblin. Como foi gravemente ferido, não conseguiu se segurar e se transformou em uma massa de pontos de luz branca antes de desaparecer. A força de combate desses reis divinos Goblin estava além da imaginação de Fei. Sem o urso para cobrir todo o dano, as outras criaturas que Fei invocou não durariam muito. Logo, eles foram derrubados e desmantelados. O corvo gigante, o lobo selvagem branco e a videira comedora de gente foram todos despedaçados. O rei divino Goblin que foi libertado não reforçou seus dois companheiros que estavam lutando sob os ataques de Fei. Esta criatura era astuta, ele correu em direção à Valquíria Helena, que mal era capaz de permanecer invicta na batalha contra o rei divino Goblin. Instantaneamente, Helena teve que lutar contra dois inimigos ao mesmo tempo, e ela caiu em uma grande desvantagem. Depois de um curto momento, Helena bufou de dor, e o deus divino Goblin que se transformou em um feixe de luz verde violou sua defesa e quase arrancou um de seus braços. Droga! Fei ficou furioso. Como um peão, o imperador disparou e girou, enviando instantaneamente 12 energias de ordem da espada de ouro e prata. Como dragões, essas energias de espada voaram pelo ar e dispararam em direção aos 4 reis divinos goblins. Ao mesmo tempo, Fei chegou até Helena e colocou uma de suas mãos em um de seus ombros. Então, um feixe de poder sagrado dourado invadiu seu corpo e se livrou da energia verde maligna que um dos reis divinos goblins havia deixado em seu corpo. Por outro lado, os reis divinos goblins usaram o velho truque. Eles criaram doppelgangers que eram como imagens espelhadas de si mesmos, distraindo as energias da espada da ordem e sacrificando uma parte de sua força para salvar suas vidas. Seja cuidadosa, não fique muito longe de mim. Fei começou a ficar sério. O poder supressor neste espaço fez com que Fei e Helena só pudessem liberar cerca de 70% de sua força total, mas os reis divinos Goblin não foram afetados e podiam fazer o que quisessem. Mais importante, se Fei e Helena não conseguissem separar esses 4 Goblins, eles poderiam se reunir e usar a técnica de coordenação. Assim como Fei esperava, esses 4 reis divinos Goblins se lançaram no ar com grande velocidade, criando muitos fantasmas. Era impossível separar as imagens espelhadas dos goblins reais, e tanto as imagens espelhadas quanto os goblins reais podiam desencadear ataques poderosos. Como um tornado verde gigante, os 4 reis divinos goblins cercaram Fei e Helena. Esta seria uma batalha difícil. Hail the King, capítulo 1186. A aparição da pessoa por trás de tudo isso. Fei e Helena estavam em grande desvantagem. Sempre que eles estavam em perigo crítico, Fei teve que liberar o poder do cetro da criação e usar uma grande quantidade de seu poder divino. Apenas as energias da Ordem das Espadas de Ouro e Prata poderiam ajudá-los a sobreviver aos momentos perigosos. O tempo passou gradualmente. Para Fei e Helena, essa situação os fez sentir como se estivessem de volta ao Diablo World. Sempre que desafiavam os chefes em cada mapa, aqueles momentos perigosos, mas emocionantes, os excitavam enquanto seu sangue fervia. A intensa batalha continuou. A única vantagem que Fei tinha era que ele estudou a Espada do Rei Demônio, e ele era um grande mestre na compreensão de técnicas de coordenação. Depois de observar como aqueles goblins mais fracos se coordenaram enquanto atacavam dezenas de vezes antes, Fei prestou mais atenção a esses 4 reis divinos goblins e lentamente descobriu o segredo dessa técnica de coordenação que estava sendo usada. Uma oportunidade grande. Agora! Fei agarrou-se a uma abertura de fração de segundo e, de repente, saltou e atacou. Bum! Um punho de energia aterrorizante apareceu e avançou. Como um feixe de luz, este punho de energia quebrou instantaneamente a cabeça de um dos reis divinos Goblin.
Ao mesmo tempo, os ataques dos outros 3 reis divinos goblins chegaram. O corpo de Fei estremeceu enquanto ele se movia em alta velocidade no mesmo local. Embora parecesse que ele não se moveu, ele de alguma forma se esquivou dos ataques de 2 dos reis divinos goblin. Bam! As garras afiadas do último rei divino goblin atingiram as costas de Fei. Puf! Fei foi derrubado e se chocou contra aquela pedra verde gigante. Enquanto era enviado voando, Fei riu e disparou uma espada de ouro e prata com energia de ordem, transformando aquele goblin rei divino que perdeu a cabeça e estava tentando se recuperar em uma massa de pura energia. Então, essa massa de pura energia voou de volta para a mão de Fei como um passarinho obediente. Neste momento, parecia que um suspiro soou neste espaço, e foi preenchido com pena. Um dos 4 reis divinos goblins foi derrubado, e sua técnica de coordenação foi quebrada instantaneamente. Fei foi atingido pelas garras que deixou apenas um ferimento externo. O imperador instantaneamente se transformou em um feixe de luz dourada e voou de volta, protegendo Valkyria Helena que estava ao lado. Depois que Fei matou um dos inimigos, a situação mudou. Fei e Helena finalmente começaram a obter a vantagem. Com o passar do tempo, Fei matou outro Goblin Rei Divino e absorveu a energia pura deste último. No entanto, isso não foi fácil. Fei quase teve um de seus braços feito em pedaços. Esta foi a batalha mais trágica que Fei já travou desde que se tornou um Rei Divino. Ele teve que enfrentar 4 inimigos que estavam no mesmo nível, e sua força foi suprimida. Não havia como Fei permanecer intacto durante a batalha. Sangue dourado fluiu para fora de seu corpo e gotejou pelo céu e caiu no chão. Helena também ficou bastante ferida. Os reis divinos goblins eram astutos. Eles sabiam que Helena era o ponto fraco, e eles a atacaram mais. Vendo isso, Fei não se atreveu a usar todas as suas habilidades e poder, com medo de se afastar muito de Helena e fazer com que ela se ferisse. Bum! Depois de ver outra abertura, Fei atraiu seus inimigos para perto mostrando intencionalmente fraquezas e arriscou ser ferido. Então, ele trocou mais um ferimento em seu corpo pela vida de outro rei divino goblin. Puf! Fei abriu a boca e cuspiu um bocado de sangue dourado. O último rei divino goblin restante quase rasgou a barriga de Fei e deixou um buraco gigante lá. Felizmente, a batalha chegou ao fim. O último rei divino goblin não podia representar ameaça a Fei e foi morto instantaneamente. Enfurecido, Fei usou um golpe poderoso e estrondoso, quebrando o corpo verde feio e absorvendo a energia do goblin. Finalmente acabou. Fei ofegava pesadamente. Esta foi uma batalha trágica. Fei e Helena ficaram bastante feridos. Quando Fei estava prestes a usar seu sagrado poder dourado para curar seus ferimentos, algo inacreditável ocorreu. A pedra gigante em forma de jade no centro do espaço deixou escapar uma série de ruídos de batidas sem aviso, e parecia que um coração estava batendo. Esses ruídos continham um poder inimaginável. Fei e Helena sentiram uma pressão sufocante. A força supressora onipresente neste espaço se intensificou. Os dois sentiram que seus corações foram agarrados por uma mão gigante invisível e estavam prestes a ser esmagados. Fei de repente percebeu que seu poder sagrado estava diminuindo e era incapaz de funcionar. A velocidade de cura caiu tanto que era comparável ao movimento de um caracol. Ao mesmo tempo, uma série de risadas orgulhosas e aterrorizantes soou neste espaço. Ha ha ha! Hoje finalmente chegou? Existe um caminho para o céu, mas você não o seguirá. Não há portão para o inferno, mas você deve arrombá-lo. Imperador humano do Norte Alexander, ha ha ha! Acabou! Todas as suas lendas e glórias terminaram assim que você entrou neste espaço. Ha ha! Esta voz continha um poder mágico, era complicado porque a luz e a escuridão se entrelaçavam e se mesclavam. O mais chocante é que essa voz não veio de um goblin, era de um mestre humano. O que está acontecendo?
Massas de chamas verdes penetrantes dispararam instantaneamente da rocha verde no centro, preenchendo este espaço. Muitos feixes de luz verde saíram da rocha gigante em forma de montanha, e muitas figuras volumosas podiam ser vistas nos feixes de luz. Eles eram todos corpos humanos. Quando os feixes de luz desapareceram, essas figuras volumosas tornaram-se mais visíveis. Eles eram todos mestres humanos. Essas pessoas usavam armaduras de prata, o estilo da armadura era místico. Como uma onda de luz, a armadura cobriu completamente esses mestres humanos como se metal prateado liquefeito fosse derramado sobre eles. Não havia nem mesmo buracos na localização dos olhos, nariz e boca. Ao todo eram 12 figuras volumosas, e elas pararam em silêncio como estátuas de prata sem vida. No entanto, Fei e Helena sentiram auras aterrorizantes desses corpos. Eles não eram mais fracos em comparação com os 4 reis divinos goblins. Esses 12 mestres humanos ainda não eram a coisa mais atraiam a atenção neste espaço. No pico da pedra verde gigante que ainda estava emitindo picos de energia poderosos, havia outro humano. Ele estava vestindo uma túnica divina branca e uma máscara dourada, segurando um cetro dourado e tinha longos cabelos loiros que esvoaçavam ao vento. Fei não sabia quando essa pessoa apareceu, mas esse ficou no pico e olhou para Fei e Helena como um lorde autoritário. As pupilas de Fei contraíram e focaram no cetro que este homem de aparência etérea de branco estava segurando. Era um cetro dourado com espessura semelhante à do antebraço de uma criança. Embora tivesse menos de 2 metros, todos os tipos de imagens de deuses em batalha foram gravados nele. Havia pelo menos 1000 deuses gravados neste cetro. No topo deste cetro, havia uma estátua de um deus relativamente grande com os braços abertos, segurando um arco que tinha um diâmetro de cerca de 30 centímetros. Um terrível fogo dourado estava flutuando no arco, brilhando sobre todos os deuses como o sol. O cetro de Ragnarok? O crepúsculo dos deuses? Ei, você gosta desta novel? Capítulo 1187. Por Luan King. O vice-papa demonificado. Fei reconheceu quase instantaneamente este cetro. Este era o cetro supremo da Santa Igreja e representava o poder único e incomparável. Somente aquela pessoa que se sentou no trono sagrado e olhava para baixo para o continente estava qualificada para segurar este cetro. Você é Platini. Um nome imediatamente saltou na mente de Fei. Uma risada ensurdecedora soou neste espaço novamente. Haha! Isso está certo! Sou eu! Porém, pobre alma! Você deveria me chamar de o grande Papa Platini. Agora, ajoelhe-se e me adore. Além disso, beije a terra em que estou. Talvez eu mostre misericórdia e perdoe seus pecados. O homem de branco confirmou sua identidade. Platini. Um homem que estava quase no topo do continente Azeroth. A palavra quase foi usada porque ele não era o verdadeiro Papa da Santa Igreja. Acima dele, havia um homem que era ainda mais misterioso e majestoso, Blatter. Platini era uma figura lendária e influente da Santa Igreja, mas era bastante controverso. Este homem se levantou no santuário do traje negro, e este santuário que estava caindo do centro de poder via Platini como sua esperança de redenção. Em uma idade jovem, Platini mostrou um talento incomparável, especialmente na área do poder sagrado. Sua velocidade de cultivo do poder sagrado era insanamente rápida. O santuário do traje negro derramou quase toda a sua riqueza e recursos em Platini. No entanto, este homem que se tornou poderoso e famoso através do santuário do traje negro matou a esperança que este santuário tinha por conta própria. Depois de esgotar a maior parte dos recursos que o santuário do traje negro poderia oferecer, Platini decidiu trair este santuário e se juntou ao Papa Blatter em nome dos deuses. Muitos seguidores e crentes do santuário do traje negro odiavam esse homem profundamente, mas não podiam fazer nada. Depois de se juntar ao lado do Papa Blatter,
Platini rapidamente obteve a confiança total de Blatter usando métodos misteriosos, e ele logo saltou para o círculo de poder da Santa Igreja, tornando-se o vice-papa que liderava a Igreja Regional do Norte. Logo, ele foi promovido novamente e transferido para a região central. Ele era uma figura que estava apenas abaixo do Papa Blatter, mas acima de todos os outros. Nas últimas dezenas de anos, parecia que o Papa Blatter estava gradualmente se aposentando, e Platini agarrou-se firmemente à Santa Igreja. Ele promoveu seus capangas e puniu seus opositores, quase controlando a sede da Santa Igreja. Agora, muitas pessoas o viam como o próximo Papa, não havia outros candidatos qualificados para esta posição. Hoje, esta figura que poderia fazer o continente tremer sob seus pés apareceu em um lugar que ele não deveria estar. Muitos problemas foram destacados quando Platini apareceu assim e teve uma presença impressionante. Platini. Alexander. O santuário do traje negro viu esses dois homens como a esperança de sua redenção, e esses dois homens que eram os mais famosos e influentes se encontraram neste lugar pela primeira vez. Quando os quatro olhos se encontraram, uma série de faíscas invisíveis apareceu. Rumores diziam que Platini chegou à região sul com a maior força de elite, e ia emboscar o imperador humano do norte e acabar com o confronto entre a Santa Igreja e o Império da região norte. Parecia que os rumores eram verdadeiros hoje. Platini estava planejando matar Fei, e ele iria matar Fei de uma forma inimaginável. Como vice-papa, por que você está aqui? Fei perguntou com uma carranca. Ha ha ha! Alexander, já que você adivinhou tudo, por que ainda está perguntando? Por que perder tempo e energia? De pé no topo da montanha, Platini lentamente tirou a máscara dourada e revelou um rosto jovem e bonito por baixo. Ele parecia jovem, como se tivesse 20 e poucos anos, e zombou com um sorriso de desprezo. O quê? Você quer arrastar a conversa para ganhar tempo para sua recuperação? Ha ha ha! O rosto de Fei mudou de cor e ele pensou, não é à toa que este homem é uma das pessoas mais poderosas do mundo. Ele é inteligente e percebeu meu plano em um piscar de olhos. Platini continuou, no entanto, mesmo que você consiga ganhar mais tempo e se recuperar, o que pode fazer? Você vai morrer hoje. Não há outra possibilidade. Ha ha ha! Não me olhe assim. Imperador humano do norte, você é muito vaidoso. Você acha que pode ir a qualquer lugar do mundo depois de se tornar um rei divino? É por isso que você foi atraído até aqui por uma simples isca. Você caiu nessa armadilha que está especialmente preparada para você. Você só pode aceitar o destino de morrer aqui. Nenhuma emoção pode ser observada no rosto de Fei, e ele continuou a recuperar lentamente suas forças. Tenho que admitir que você me pressionou muito, e meu plano foi quase destruído. Platini não conseguiu evitar. Enquanto estava em vantagem absoluta, ele desabafou sua presunção como todos os vilões do cinema. Platini disse com um sorriso, no começo, pensei que você fosse apenas um pequeno inseto desobediente e poderia facilmente eliminá-lo se quisesse. Na verdade, até usei você como sabre. Eu arranjei aqueles mestres da Santa Igreja, que foram desobedientes a mim, para morrerem em suas mãos, repetidamente, construindo sua reputação. Fei ficou um pouco surpreso com o que ouviu, e ele deve admitir que se a Santa Igreja usasse ataques relâmpago contra ele no início, não haveria o Império da região norte e o Imperador humano do norte. Infelizmente, independentemente de quão poderosas e inteligentes as pessoas fossem, elas sempre ignoravam essas ameaças fracas devido ao seu orgulho e grande ego, e só se tornavam sérias quando as ameaças fracas se tornavam grandes problemas. Ha ha ha! Eu vou te contar mais. Não se surpreenda. Você adivinhou certo. Tudo que você viu é real. Estou aqui apenas por um motivo, eu sou o mestre deste lugar. Tudo aqui está sob meu controle. Ha ha ha! Naquele momento, Platini parecia um aluno do ensino fundamental que trabalhou muito e tirou uma nota máxima em um exame, e estava extravasando sua alegria e presunção sem se conter.
Sua risada calma gradualmente tornou-se histérica. Goblins. Eles são apenas meus brinquedos. Isso está correto. Eu os criei, agora os controlo e preciso que me sirvam. Roube, mate e crie o caos no continente para permitir que o medo se espalhe. Acreditar na Santa Igreja será a única saída, e o que eu preciso vai se acumular. As sobrancelhas de Fei se torceram. Com uma das mãos em um dos ombros de Helena, o poder sagrado dourado de Fei continuou a curar os ferimentos em seus corpos. No entanto, sob a iluminação da luz verde proveniente da pedra verde gigante, esse processo de cura era tão lento quanto a velocidade de movimento dos caracóis. Vendo isso, o sorriso zombeteiro no rosto de Platini se intensificou. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1188. Por um segredo chocante. Não parecia que Platini estava tentando impedir Fei. Ele apenas perguntou com um pouco de desagrado: o que? Você não vai ficar com raiva e me acusar de transgressões. Você não vai me perguntar por que eu faria coisas tão repugnantes. Como ser humano, por que eu criaria uma catástrofe na região sul e mataria bilhões e bilhões de pessoas? Você não ficou bravo depois de ouvir o que eu disse? Ou você é igualzinho a mim? Não se importando com aqueles humanos mortos. Fei não disse nada e apenas fez beicinho. Ele pensou consigo mesmo: por que eu ficaria com raiva ou surpreso? Essas linhas e plots de trama já são muito comuns e eu já vi muitos. No Diablo Old, Andariel era uma ladra virtuosa, mas ela se tornou um dos demônios. Além disso, o paladino Griswold caiu e se tornou mau. Esses heróis eram admirados por muitas pessoas, mas eles se tornaram maus e ajudaram os demônios. Além de tudo isso, Fei tinha visto muitos filmes e dramas na TV na Terra onde as figuras justas, heróicas e sagradas se transformavam em vilões. Talvez dezenas de milhares de razões sejam necessárias para se tornar um herói, mas apenas uma é necessária para se tornar um vilão: a ganância. Fei viu muito desejo e ganância nos olhos de Platini. Na verdade, antes de vir para cá, Fei recebeu uma tonelada de informações do escritório de cartas, e detectou muitas pistas que mostravam algumas conexões entre a Santa Igreja e o clã Goblin. O que? Por que você não está falando? Você está tentando lutar pela última vez. Platini ficou furioso com o silêncio de Fei zombou: ou você acha que pode sair daqui vivo? Quem pode me bloquear se eu quiser sair? Fei finalmente falou. Ha ha ha. Você é muito ingênuo. Onde você acha que é esse lugar? Por que você acha que eu te atraí aqui? Platini riu de excitação. Enquanto ele ria, uma série de ruídos abafados de batidas soou de dentro da pedra verde gigante. Fei e Helena vomitaram uma boca cheia de sangue. O que é esta pedra verde gigante? Como ele pode emitir ruídos capazes de ferir reis divinos? Qualquer um abaixo do nível 8 do reino dos deuses verdadeiros seria despedaçado por este barulho. Ao mesmo tempo, uma camada de luz verde apareceu neste espaço e envolveu completamente Fei e Helena como um balão gigante. Esta esfera de luz tinha um diâmetro de centenas de quilômetros. Platini acenou levemente com o cetro de Ragnar em sua mão. Uma espada dourada de luz voou e atingiu a esfera verde de luz. Bum! A espada dourada de luz que foi capaz de matar um rei divino Goblin nem mesmo foi capaz de criar algumas ondulações na esfera. Você viu aquilo? Esta é a prisão de luz criada pelo poder de um Deus Supremo, e é o obstáculo mais duro do mundo. Sua resistência é dezenas de milhões de vezes maior que as barreiras espaciais comuns. Qualquer pessoa abaixo do pico do reino do Rei Divino não pode quebrá-lo. O que você acha? Platini perguntou com um sorriso zombeteiro enquanto olhava para Fei. Você ainda acha que pode escapar? Nesse momento, Fei ficou chocado. Platini mencionou um termo Deus Supremo. Esta prisão gigante de luz verde foi criada pelo poder divino de um Deus Supremo. Será que sua força atingiu o reino de Deus Supremo? Não, não pode ser.
Se Platini já fosse um deus supremo, ele poderia me matar facilmente e não iria me atrair para este lugar. A única explicação é que esta pedra verde esconde um segredo. O que você acha? Você percebeu isso agora? Isso está correto. Esta pedra não é comum. É o coração de um Deus Supremo caído depois de muitos anos. Você está chocado. Platini revelou sua vantagem diante de seus inimigos. Hoje, Platini não era a figura justa e gentil que normalmente aparecia diante de todos. Ele não era mais maduro e estável, e ele não tinha seu sorriso gentil. Talvez este homem estivesse usando uma máscara falsa por muito tempo. Depois de sentir que estava no controle total, ele mostrou sua verdadeira natureza e personalidade. Fei ficou profundamente chocado. A Pedra Verde. O coração de um Deus Supremo caído. Um raio passou pela mente de Fei, livrando-se de toda a névoa de confusão. Muitas perguntas em sua mente que o perturbavam foram respondidas. Ha ha ha! Você pensou bem. Agora você sabe onde estamos. Platini percebeu as mudanças na expressão de Fei e riu. Você é inteligente. Não admira que você seja alguém que pode me incomodar. Isso está correto. Estamos dentro de um cadáver. Haha. Você entende isso agora. Essas vias são os vasos sanguíneos deste cadáver e esses espaços são as articulações. Neste momento, estamos no peito deste cadáver onde está o coração. Hahaha. Este é o cadáver de um Deus Supremo que morreu há incontáveis anos. Um cadáver. O cadáver de um Deus Supremo caído. Nesse momento, Fei não conseguiu esconder o choque em seu rosto. Não admira. Senti que nenhuma força neste mundo poderia ter criado um labirinto tão gigante e espaços enormes. Esses lugares não foram criados artificialmente. É o cadáver de um Deus Supremo caído. Esses caminhos infinitos e incontáveis são os vasos sanguíneos secos deste cadáver. Esta pedra verde gigante é o coração seco de um Deus Supremo. Ele ainda pode criar barulhos, esse Deus não está realmente morto. Fei pensou consigo mesmo. Mesmo que este Deus Supremo tenha morrido há incontáveis anos, uma parte de seu poder divino permanece. Seu coração já secou com o vento e é como uma rocha, mas ainda contém um nível de poder que não podemos imaginar. Este é o poder de um Deus Supremo. Acima de todas as coisas. Você não tem inveja de tal poder. O tom de Platini estava cheio de sedução. Ele riu com um sorriso inebriante no rosto. Você sabia? Quando descobri acidentalmente o cadáver deste Deus Supremo Goblin, soube que abri um baú de tesouro que continha possibilidades infinitas. Eu lentamente entendi o poder deste cadáver e fui capaz de recriar uma nova raça de goblins. Obtive um nível de poder que os outros não poderiam imaginar e aprendi o segredo para me tornar um Deus Supremo. Meu plano foi executado quase com sucesso. Até lá, todo o continente Azeroth vai tremer sob meus pés. Nada pode desafiar meu prestígio. Seu império da região norte desaparecerá com um pensamento. Estava claro que Platini não achava que Fei poderia escapar, então ele desabafou toda a excitação e frustração reprimidas como um paciente com prostatite finalmente urinando sem dor. Platini contou a Fei alguns de seus segredos. Afinal, seu plano estava prestes a dar certo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1189. O reverso da situação. Emboscar e matar Fei era apenas uma parte do plano de Platini. A região sul seria o início de seu grande e ambicioso plano. Fei não sabia por que Platini teve que usar este cadáver de um Deus Supremo Goblin para criar aqueles goblins defeituosos que não sabiam nada além de matar, e ele também não sabia por que Platini teve que usar esses goblins para exterminar os humanos na região sul e lavar a terra com sangue. Fei não conhecia os detalhes e as teorias por trás do plano desse gênio humano louco, então tudo ainda era temporariamente um mistério. No entanto,
Com base nas informações até agora, estava claro que se tornar um Deus Supremo era uma das ambições de Platini, e parecia que ele havia encontrado o caminho para alcançá-lo. O cadáver de um Deus Supremo era de fato o tesouro mais valioso deste mundo, continha infinitas possibilidades e segredos. Se essa notícia vazar, todo o continente ficará chocado. Você sabe quem eles são? Platini apontou para as 12 figuras gigantes com armadura de prata que estavam em volta da grande pedra verde. Ele riu com orgulho. Talvez você reconheça alguns deles. Antes que ele terminasse de falar, o metal parecido com mercúrio que cobria o rosto dessas 12 figuras gigantescas lentamente se contorceu e se afastou, revelando os rostos cinza-prateados que pareciam mortos. Todos eram rostos de mestres humanos. Fei reconheceu instantaneamente um dos rostos e sua cabeça quase explodiu de raiva. Pato! O jovem lorde que apareceu no mar de florestas sem fim atrás de Chambord e se tornou irmão de Fei. Embora Fei tenha se encontrado com Pato apenas algumas vezes, eles eram o mesmo tipo de pessoa. Na batalha contra a Santa Igreja e a Juventus, Pato se autodetonou para afastar os mestres inimigos e salvar a última tropa do Milan e Inter de Milão. No entanto, ele apareceu na frente de Fei hoje. Droga! Quase sem hesitação, Fei se transformou em um feixe de luz e correu para a frente, agarrando-se a Pato e tentando salvá-lo dessa situação. Nesse momento, Pato, que estava com os olhos fechados, os abriu de repente. 2 raios de luz vermelha semelhante à de uma fera dispararam de seus olhos. Então, ele ergueu um dos braços e deu um soco na direção de Fei. Bum! As ondas sonoras gigantes se expandiram em todas as direções quando uma explosão apareceu neste espaço verde, como se muitos tornados tivessem aparecido. Fei foi jogado para trás e os ferimentos em seu corpo que estavam se curando se abriram novamente. Faixas de sangue dourado jorraram. O choque no rosto de Fei logo se transformou em calma e raiva. Sim, Pato, aquele jovem lorde inteligente que gostava de sorrir, já está morto. Amava seu império e seu povo, e também amava a região central. Seu sangue foi derramado na fértil região central, e ele desistiu de tudo por suas crenças. Estava claro que Pato que morreu em batalha não poderia aparecer aqui. Além disso, embora este Pato parecesse o mesmo, tudo mais sobre ele mudou. Seu poder, composição corporal e presença tornaram-se diferentes. Agora, Fei já podia dizer que essas 12 figuras gigantes em armadura de prata eram monstros montados com uma técnica de alquimia maligna e magia negra. A intensa energia da morte estava saindo de seus corpos e eles podiam liberar uma força terrível. Essas figuras eram semelhantes às almas guerreiras de batalha do cristal de prata de Fei, mas um grupo era mau e o outro grupo era justo. Eles não eram os mesmos em tudo. Se essas 12 figuras aparecerem no continente Azeroth, elas deveriam ser caçadas pela Santa Igreja imediatamente. Agora, eles eram as ferramentas de Platini. Ha ha ha! Pato! O jovem general mais talentoso de AC Milan, e ele é um dos jovens lordes mais inteligentes. Além disso, ouviu que ele é seu irmão. Menos de meio ano atrás, ele foi transformado em uma torta de carne quando lutava com as tropas da Santa Igreja. Seu corpo desapareceu completamente neste mundo, e sua alma até se despedaçou. Apenas sua cabeça permaneceu, que é um material utilizável. Usei sua cabeça como a cabeça de um dos guerreiros divinos. Peças de arte perfeitas, quanta graça! Haha! Alexander, o que você acha? Platini ficou animado ao ver um traço de raiva aparecendo no fundo dos olhos de Fei. Parecia que irritar Fei era algo que Platini gostava e fazia com que sentisse emoção. Você sabe quanto material esses 12 guerreiros divinos me custaram? Ha ha ha! Um total de 1.100 lordes do Sol Ardente e 35 semideuses. Essas matérias-primas são dos 2 impérios nas regiões centrais e dos vários impérios da região sul. Eles tentaram lutar contra os goblins por aqueles pobres estúpidos civis, e eles foram mortos por mim como animais. Você viu como aqueles mestres goblins nasceram.
Ha ha ha. Os guerreiros divinos, e têm uma origem semelhante. Eu capturei a maioria deles, e eles foram forçados a matar uns aos outros dentro do cadáver deste Deus Supremo Goblin que ainda tinha poder divino remanescente. Apenas os mestres humanos mais fortes sobreviveram. Então, eu destruí suas almas e usei magia negra e alquimia para juntar os cadáveres desses pobres insetos e criar esses corpos perfeitos. E o suficiente! Fei gritou de repente e interrompeu Platini, que se lembrava de tudo com uma expressão embriagada no rosto. O que você disse? O que? Diga isso de novo. Eu não ouvi você. Platini tinha um sorriso cruel no rosto. Eu disse que você é uma escória e que deveria ser morto dezenas de milhares de vezes. Fei parecia calmo, mas a intenção assassina afiada escapava de seu corpo e permeava o ar, quase se solidificando ao seu redor. Esta é a maior piada que já ouvi. Você agora é apenas um pobre inseto que rasteja diante de meus pés. Você nem consegue se salvar. Que qualificação você tem para dizer isso? Platini riu ao ouvir as palavras de Fei. De repente, um sorriso frio apareceu no rosto de Fei, e ele disse: Vossa Santidade Platini sua escória, acho que você ainda não alcançou o reino dos deuses supremos, certo? Platini respondeu com zombaria: Mesmo que eu não seja um deus supremo, não sou alguém que você pode desafiar. Você já está ferido e não pode se recuperar. Além disso, você carrega um fardo pesado. Você não pode nem fugir. Você é como um tigre enjaulado que teve suas presas e garras cortadas. Você só pode esperar pela sua morte. O sorriso no rosto de Fei ficou estranho, e ele disse: Você fala demais. Já que você não é um Deus Supremo, isso significa que você não pode escapar dessa prisão de luz verde também, certo? O que você quer dizer? Platini de repente sentiu que algo não estava certo. Quer dizer, escória, que você está morto. Você está realmente morto. Fei rugiu de repente, e uma onda de poder sagrado dourado incomparável brilhou. Todos os ferimentos em seu corpo se recuperaram instantaneamente. Então, uma luz dourada brilhou em Helena, e ela instantaneamente se curou também. Isso é impossível! As pupilas de Platini se contraíram instantaneamente. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Ou acha que o autor já conseguiu expor? Hail the King, capítulo 1190. Por o aparecimento do Santo Marcial Continental. Você tem tramado contra mim. Haha! Por que não posso fazer isso contra você? A presença de Fei aumentou de repente, não parecendo mais desanimado e perdido. Então, o imperador disparou para o céu e ficou no mesmo nível que Platini, que estava de pé no topo da pedra verde gigante. Isso é impossível, como você fez isso? A zombaria no rosto de Platini desapareceu instantaneamente. Enquanto rugia, ele ativou o coração seco do Deus Supremo Goblin. Bump! 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 Uma série de ruídos fortes e rítmicos soou como o ritmo do mundo, e ondas verdes apareceram e se expandiram como ondas gigantes, surgindo em direção a Fei e Helena. Haha! Você realmente acha que eu não posso bloquear o poder de um cadáver? Fei riu e abriu o espaço ao seu redor como se estivesse rasgando um pedaço de tecido. As aterrorizantes ondas sonoras verdes que poderiam matar instantaneamente deuses se transformaram em pedaços como se fossem papel, passando por Fei e Helena. Então você estava fingindo o tempo todo. Você queria arrancar informações de mim. A expressão de Platini ficou feia e ele olhou para Fei com raiva. Embora eu não saiba por que você não é afetado pela supressão das leis da natureza de um Deus Supremo, o que você pode fazer? Hehe, agora que você se recuperou, o que você pode fazer? Eu tenho 12 reis divinos, os guerreiros divinos, e há apenas 2 de vocês.
Hoje, você tem que morrer. Parece que preciso contar a história de alguém que foi convidado a entrar em uma panela fervendo. Fei olhou para o oponente com pena e disse: Você não quer saber por que eu sabia algo sobre este lugar? Você. Platini de repente pensou em algo, e uma expressão apavorada apareceu em seu rosto. Ha ha ha! Você pensou bem? É muito tarde. Vamos comparar o número de pessoas de cada lado novamente. Saia! Trono da Criação. Fei riu alto. Antes que o imperador pudesse terminar, uma série de ondulações prateadas brilhantes apareceu no ar. Então, um belo trono de prata gigante apareceu lentamente. Este trono parecia majestoso como um soberano e estava gravado com todos os tipos de imagens dos deuses. Quando raios de luz brilharam ao redor dele, este trono parecia ter ganhado vida, e muitas canções de batalha espiritual sagrada ressoaram e surgiram ao redor dele. Este foi o tesouro que Fei obteve na cidade do céu, o trono da criação. Este trono também tinha outro nome, Trono da Destruição. Embora Trono da Destruição fosse o nome que tinha antes, mais tarde foi provado que Caim e Acara cometeram um erro em termos de conhecimento, o que era raro. Sua tradução foi errada e eles traduziram a palavra criação como destruição. Agora, este trono finalmente recebeu seu nome apropriado. Claro, essa não era a parte importante. Quando o trono da criação apareceu, outra figura também apareceu neste espaço gigante. Esta figura era ligeiramente baixa e gordinha, e ele tinha cabelo preto e encaracolado e uma grande barba grisalha. Ele tinha olhos grandes e sobrancelhas grossas, e seu nariz grande aumentava seu caráter. Este homem estava vestindo uma túnica azul celeste de aparência comum e estava de pé ao lado do trono da criação com um sorriso no rosto. Apenas a julgar por sua aparência, este homem era um homem comum de meia idade. Ele não tinha uma presença autoritária e uma aura dominante. Na verdade, ele nem parecia um tio carismático. Ele era mais como um fazendeiro casual e calmo. Se ele estivesse dentro de um grande grupo de pessoas, ele não seria escolhido pelos mestres. No entanto, quando Platini viu esse homem, sua expressão congelou completamente. Maradona! Platini disse o nome desse homem lentamente, sílaba por sílaba. Independentemente de quem fosse, suas cabeças zumbiriam assim que ouvissem esse nome. Em todo o continente Azeroth, havia apenas um homem com o nome de Maradona. Este homem era o ser humano mais forte sob as estrelas, e ele residia na montanha Santo Marcial Continental e dominou o continente por 1000 anos. Nenhum mestre ousou desafiar seu prestígio e poder. Embora fosse uma figura misteriosa que quase ninguém tinha visto antes, ele era poderoso o suficiente para rivalizar com a Santa Igreja por conta própria. Ele era o Santo Marcial Continental. Um homem que viveu em lendas. Um homem que era quase como um deus supremo aos olhos de muitas pessoas. Um homem que Platini odiava profundamente. Nos encontramos de novo, escória. Maradona sorriu e cumprimentou Platini. Estava claro que a relação entre os dois não era amigável, todos podiam ver isso. Intenção assassina intensa se escondiam sob o sorriso na superfície. Parecia que Fei não foi a primeira pessoa a chamar Platini de escória. Por que você está aqui? Você não está. Platini ficou pasmo. Eu deveria estar bloqueado na Ilha do Dragão na região central, certo? Maradona casualmente agarrou o ar e um charuto apareceu em sua mão. Ele o colocou entre os lábios, e faíscas apareceram na ponta quando ele chupou a ponta do charuto. Então, a fragrância do charuto vagarosamente permeou o ar. Se eu não mostrasse a falsa aparência de estar sendo bloqueado na Ilha do Dragão na região central, uma velha raposa como você decidiria vir para a região sul para emboscar Alexander? Platini finalmente percebeu algo e disse com ódio: Parece que vocês dois já formaram a parceria há um tempo. Fei sorriu e disse: Claro. Você realmente acha que sou um tolo ignorante?
Você acha que sou alguém que pensa que sou invencível e que posso ir a qualquer lugar do mundo depois de me tornar um deus? Eu sabia que subestimar os inimigos equivale a cometer suicídio. Sem saber que vou ganhar com certeza, eu cairia nessa armadilha de forma imprudente? A expressão de Platini ficou lívida e extremamente feia. Quando vocês começaram a trabalhar juntos? Por que minha rede de inteligência nem mesmo obteve uma única pista? Quando? Maradona casualmente soprou um anel de fumaça e disse: muito, muito tempo atrás. Antes de Barcelona travar a guerra contra o Zenit, já estávamos em contato. Você deve saber que pequenos como Milito, Cassano e Xarave estão sob meu comando. Como eles estão familiarizados com Alexander, não há bloqueio de comunicação entre nós. Entendo. Platini suspirou e disse: eu deveria ter pensado nisso. Eu deveria saber, aqueles malditos inúteis do grupo do clero divino. Eles não forneceram nenhuma informação relevante para mim. Inúteis? O grupo do clero divino não tem inúteis. Por que você não recebeu nenhum relatório? Talvez algumas pessoas não queiram que você saiba muito. Ha ha ha. Maradona logo terminou de fumar o charuto inteiro. Platini capturou nitidamente a informação que Maradona revelou, e brilhos cintilaram em seus olhos. Blatter? Aquele velho peito? Ele está tramando pelas minhas costas? Fei também percebeu algo neste momento e pensou consigo mesmo: parece que há conflitos dentro da Santa Igreja. O relacionamento entre o Papa Blatter e o vice-papa Platini não é tão bom quanto parece. Esses dois magnatas estão lutando pelas costas de todos. Desta vez, parece que Platini foi pego por Blatter. Ei, você gosta desta novel?